História ou história? Nós estamos no Morro do Cristo, complexo turístico Morro do Cristo, para contar um pouco da história que acontece, da história que tem esse complexo turístico. São 3 pontos diferentes onde a história mostra um pouquinho mais, o nosso programa mostra um pouquinho mais sobre a história desse local. Nós estamos exatamente no pé do Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele foi construído, num primeiro momento, haveria de ser um Cristo igual ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Mas para a época era uma construção muito avançada, muito futurística e muito cara. Então não se fez esse Cristo dessa forma, mas um Cristo menor, em blocos. São 4 blocos que elevam o Cristo, dando a impressão de que esse bloco seria o que nós representamos, o que nós entendemos pela representação de céu. Ao invés de fazer o Cristo Redentor como do Rio de Janeiro, que era aquela coisa, aquela construção enorme, fez esses blocos azuis para que desse a impressão de que o Cristo estaria ascendendo aos céus. Então mudou-se a ideia para a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, o Morro do Cristo era um cafezal. Todos os pés de cafés, eles foram dispensados, eles foram tirados daqui, suprimidos daqui, justamente para dar acesso a esse projeto, ao Morro do Cristo. Vocês vão ver que tem, depois nós vamos mostrar para você o Cristo. Hoje os blocos estão revestidos, mas originalmente eles eram azuis, que era a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a intenção. Então, como vocês podem ver, o Cristo tem 4 blocos, eram originalmente azuis, e naquele meio globo onde o Cristo está, tinha a pintura de um globo, o globo, o mundo mesmo. Então a ideia era essa, a ascensão de Cristo nos blocos azuis, e em cima estavam desenhados, em cima no globo era desenhado o mundo, inclusive com desenhos dos países, os continentes, mas isso com o tempo acabou sendo pintado e descaracterizou essa intenção do Cristo. Nós temos mais ao fundo, e nós vamos até lá, nós tínhamos um restaurante, e atrás desse restaurante tem um espaço. Nós vamos mostrar a torre, inclusive hoje a torre está lá, não é antiga, é recente. Nessa torre, seu Higino projetou um aeroporto para aviões de pequeno porte, mas acabou não dando certo, e nós vamos explicar depois isso, o porquê não deu certo, Então vamos até lá e nós vamos contar um pouco mais a história. Nós estamos então onde antigamente era o restaurante, e nós vamos mostrar as torres, que hoje são torres utilizadas exclusivamente para fins televisivos. As torres são essas que vocês estão vendo, elas são usadas hoje para fins de captação de sinais televisivos. Acredita-se que essas torres inicialmente teriam a função, a finalidade de serem para esse aeroporto
né, de aviões de pequeno porte, que não deu certo. E à minha esquerda, no caso, à direita de vocês da tela, aqui, esse espaço era um restaurante do Morro do Cristo, onde as pessoas em volta sentavam, tinha um deck, as pessoas sentavam para passar o tempo, fazer suas alimentações, e isso era muito, atraía muitas pessoas, isso era muito frequentado durante a noite. As pessoas ficavam nesse restaurante olhando a paisagem de pedreira toda iluminada. Aqui era um restaurante. Mais aqui para cima, e nós vamos até lá, vamos falar para vocês do teleférico e mostrar aonde seria, ou se desse certo, seria o aeroporto. Vamos lá. Nós estamos então agora onde antigamente era uma praça, provavelmente, penso, vai ser revitalizada, e vocês estão vendo ao meu fundo as edificações, o esqueleto, hoje ainda um esqueleto, de um teleférico que ele está sendo revitalizado hoje para atração turística, mas ele foi feito na década de entre 70 e 80 pelo engenheiro da Embraer. A Embraer, para quem não sabe, é a empresa que constrói aviões. O engenheiro da Embraer, que quando ele veio para fazer esse teleférico, ele estudou o local, ele fez tudo o que tinha que ser feito, com a máxima segurança para a época, e foi esse engenheiro o convidado para que se fizesse esse aeroporto, que nós vamos mostrar. O terreno hoje é um terreno acidentado, mas o prefeito Sergino, ele iria aplanar o terreno lateralmente, e esse engenheiro, ele pediu, né, podemos fazer um aeroporto de pequeno porte aqui? E o engenheiro achou a ideia excelente. Estava tudo certo para fazer esse projeto, mas infelizmente, né, acabou não dando certo, politicamente falando, acabou não dando certo. Então aqui vocês veem o teleférico que ele sai daqui e vai até nas lojinhas, tanto na ida quanto na volta, ele vai conduzir os turistas, que passa por um gramado, por um pasto. Aliás, é interessante também, esse teleférico não era para ser feito aqui. Ele era para ser feito ao longo do Morro do Cristo, onde nós subimos de carro. Mas na época, seu Higino, uma pessoa sapientíssima, uma pessoa muito inteligente, ele preferiu esse local porque ele disse o seguinte: eu quero um local de relaxamento, e nada melhor do que o verde, porque na cromoterapia o verde é calmante. Desde 1970, da década de 70, Sergino já falava em cromoterapia. Então veja como esse homem era visionário. Ali na frente vocês vão ver essa torre, que é a torre aonde iria ser feito o aeroporto. Lógico, para lá da torre, né? Ele iria cortar horizontalmente o terreno, então o aeroporto viria a funcionar da seguinte forma: aviões turísticos para turistas, aviões de passeio, ao virem de Campinas, que fica atrás desse morro, eles fariam exatamente isso. Eles dariam a volta. Foi inclusive estudada a questão do vento. O aeroporto poderia ser reto, seria muito mais fácil, mas até nisso Sergino pensou. A posição do vento era desfavorável a uma aterrissagem, então ele faria a volta, meia volta, e ele estacionaria de frente para a torre. Naquela época a torre não existia. Ele favorecia a aterrissagem e a decolagem, que seria exatamente ao contrário. Ele decolaria do outro lado. Aí sim ele iria de frente. Até nisso Sergino pensou. Nós vamos descer agora para onde hoje é a Praça de Nossa Senhora Aparecida, e lá nós vamos contar um pouco do avião
que tinha aqui, que era pertencente à Rainha Elizabeth II. Sim, era o avião dela, da frota real dela. Como que ele veio parar para cá? E para quem não sabe, também nós vamos contar, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, estava com tudo programado para vir visitar o Morro do Cristo a pedido do prefeito Higino Amadeu Bélix. Ele não pôde vir, mas também nós vamos contar essa história para vocês lá na Praça de Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá. Nós estamos na Praça de Nossa Senhora Aparecida, que é uma pintura portuguesa, a pintura no estilo português, e nós vamos mostrar para vocês essa praça que vocês vão ver, onde aqui ficava o avião da Frota Real de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Essa praça Nossa Senhora Aparecida, ela foi entregue à comunidade pedreirense em maio, 5 de maio de 1996. E nós temos hoje, o veleiro, que é onde o povo depositam seus santos, suas velas, fazem seus pedidos. Nós temos a retratação de como a imagem foi encontrada, a igreja centenária, né, Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, que é a igrejinha, e a Basílica Maior de Nossa Senhora Aparecida, que é hoje o Santuário da Aparecida do Norte, pintado em azul, né? Muitos vão pensar, muitos já pensavam e perguntavam inclusive sobre isso, pintavam em azul porque o azul é a cor do manto de Nossa Senhora? Não foi exatamente essa a intenção, ou mesmo que tenha sido essa a intenção, esse estilo de pintura, o azul sobre o branco, foi uma pintura da época colonial portuguesa. Naquela época, nós tínhamos, a princesa Isabel entregou a coroa para a santa, quando ela foi para a quinta, não me lembro o nome da quinta, mas era uma quinta. Quinta significa chácara, né, fazenda. Então ela foi para uma quinta de trem, a quinta dela, ela tinha um terreno no Vale do Paraíba, e ela foi entregar à santa. Ela foi entregar à santa uma coroa de ouro, que ela mandou fazer com as joias da coroa portuguesa. Aí dá para se ver que na história, embora já tivesse sido dado o grande grito da independência, Portugal ainda tinha influência no Brasil, e as pinturas também seguiam essa marca forte do estilo português, que era o branco sobre azul. Bom, mas enfim, a santa foi doada, depois não sabemos quem, mas um jovem de uma outra religião, ele destruiu a cabeça da santa a pontapés, e a santa acabou sendo refeita e hoje está aqui novamente. Nesse espaço que vocês estão vendo, exatamente virado para lá, o bico para lá, veio o avião da Rainha Elizabeth II. Como isso aconteceu? Isso foi na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, quando o prefeito Seu Higino, ele entendeu que ele queria algo diferente. E, como então prefeito, ele solicitou ao secretário de administração que fizesse um ofício pedindo um avião à Rainha Elizabeth. Ele colocou na cabeça que ele queria o avião da Rainha Elizabeth. Ele queria. E cartas vão, e ofícios são feitos, e até que sem esperar, já quase desistindo,
mas ainda insistente na ideia, ele recebeu uma carta. Esse documento já não existe, infelizmente não existe mais, mas ele recebeu uma carta do Ministério da Aviação dizendo que, na necessidade da família real trocar a frota de aviões, o Visconti, que até então era dela, seria descartado, e esse descarte poderia ser dado para o país desde que o Brasil, no caso Pedreira, se arrumasse de alguma forma de buscar esse avião. E o último voo que esse avião fez foi até Campinas. A partir disso, foi aquele corre-corre, já que todos vocês imaginam. Eu me lembro que começou a cortar todos os postes de iluminação do Morro do Cristo, tiraram todos os postes à meia-noite de um dia, e começaram a desmontar o avião lá mesmo, em Campinas, e trazer o avião de Scania. Então, para subir o avião para este local, subiu em pedaços. Ele durou da meia-noite de um dia à meia-noite do outro dia. No terceiro dia começou, então, a montagem do avião e subir as peças mais leves, né? Aqui neste local tinha um guindaste que descia-se um cabo muito grosso, engatava o cabo no caminhão, o caminhão engatava a primeira e o guindaste ia puxando esse caminhão que subia o Morro do Cristo em primeira. Isso daqui onde vocês estão vendo, essa praça que vocês estão vendo hoje, era assim uma montanha de peças, enorme, inimaginável. E aí começou a montar o avião da rainha da Inglaterra aqui, e era uma atração turística. No museu tem a foto, inclusive, em sites de pedreira mais antigos, vocês vão ver a foto do avião, e isso era uma atração turística inimaginável. Pessoas que nunca tinham naquela época, você imagine se hoje já é difícil viajar em função da pandemia e por ocasião dela, dos aumentos dos preços, hoje não é tão fácil viajar de avião. Imagina em 1980, que a turma não sabia o que era um avião. Eu mesmo, a primeira vez que eu vi um avião na vida foi aqui. Entrava-se no avião, sentava-se, as crianças podiam sentar na cabine de comando, e aqui então ficou o avião da Rainha Elizabeth II, que só foi retirado daqui depois de um incêndio criminoso que destruiu todo o avião. E quando esse incêndio ocorreu, eu também estava aqui, eu vi. Quando eu fiquei sabendo que o avião tinha sido queimado e a gente via, a cidade quase que toda via aquela torre de fumaça, nós íamos correndo para cá. A cidade toda, ou a grandíssima maioria da cidade, estava aqui, inclusive eu. Seu Higino chorava muito, toda a cidade chorava, inconformada por ter sido destruído um patrimônio que foi dado por Sua Majestade. Né? Para as crianças isso era assim uma coisa de outro mundo. Toda criança quer conhecer uma rainha e de repente tem um avião que pertenceu à rainha perto de você, e isso foi destruído criminosamente. Infelizmente isso acontece em todos os lugares e não tem muito por onde correr, né? Seria bom que o Brasil fosse uma terra de punições mais severas para que nós preservássemos histórias assim. Mas vamos continuar com a nossa história e falar agora numa das vias sacras, porque são muitas, nós vamos filmar uma só. E nós vamos falar do Papa João Paulo II, que viria para cá. Vamos até lá. Finalizando então esse bloco de matérias sobre essa história específica, nós temos aqui uma das vias sacras, são várias, então nós vamos filmar uma só, né? E essa estação propriamente dito é
a estação que representa a queda de Jesus com sua cruz. Vocês podem observar que é interessante uma mistura de arquitetura nesse caso. Essa Via Sacra foi muito estudada e muito pesquisada pelo prefeito Seu Higino, e essa Via Sacra, o que ela representa? Primeiro que os quadros, a gravura é feita à mão, pelos artistas locais, ela é feita à mão. E você pode ver que em cima existe uma auréola, e essa Via Sacra representa, ela assim como um todo, representaria um manto e a auréola em cima, que seria o manto de Bom Jesus dos Perdões. Ou seja, quando Jesus Cristo recebeu o seu naco de cana ou o seu báculo de cana e foi colocada a capa vermelha para satirizar Jesus Cristo como rei, essa capa então ficou representada de uma forma mais aberta, representada nessa Via Sacra. Algumas crianças que já passaram por aqui, quando nós contamos essa história, algumas crianças disseram: nossa, mas isso parece uma asa de um anjo. Também foi essa a intenção, a abertura dessa capa, de representar essas asas angelicais que dão a nós o significado de coisa celeste. Ao mesmo tempo é que eles estão roçando aqui, o mato está muito grande, mas vocês vão poder ver que existe, eu vou subir aqui só para mostrar, existe aqui um degrau redondo e depois o que seria esse banco. Esse conjunto de construções representariam o cenário, vamos por assim dizer, o palco de Pilatos, aonde Pilatos teria julgado Jesus Cristo. Então são assim formas de arquitetura muito interessantes. A intenção original era mostrar a auréola, né, como símbolo da santidade, da divindade, a auréola, ao mesmo tempo uma capa aberta, que seria o manto vermelho, né, de Jesus. Algumas crianças, como eu disse, atribuem asas angelicais, mas a intenção é representar a capa e, ao mesmo tempo, o cenário de Pilatos, aonde ele teria julgado Cristo, que era mais ou menos nesse estilo. A história conta, palácio, tudo, mas isso são histórias, né, que conta-se, mas dando um ar mais europeu ao julgamento de Cristo, mas foi mais ou menos isso, esse cenário. Essa pintura em particular, belíssima, linda, diga-se de passagem, foi feita em 1979 pelo Lauro Celotto e toda uma equipe. Inclusive tem aqui o nome dele, né, Lauro Celotto. Essa é a 9ª estação, Jesus cai com sua cruz, foi feita pelo Lauro Celotto. E ela é muito bonita. E 1979, então vejam vocês, quando Seu Higino fez todo o complexo turístico, aliás, tão inteligente era esse homem, tão visionário era esse homem, que quando ele fez toda a via, né, do Cristo, ele mandou pegar pedras paralelepípedos e fazer uma pequena gastar um pouco as pedras e colocarem as pedras inclinadas. E aí perguntaram para ele, né, porque as pedras ficavam assim, perguntaram para ele: mas Seu Higino, as pedras estão tortas. Ele falou: não estão, porque essas pedras, e só existem essas pedras para calçamento, que são pedras sabão, elas precisam ser inclinadas, porque quando o carro subir, a ponta da pedra
vai segurar o pneu para que ele não escorregue. E na descida também segura o pneu para que ele não passe reto nas curvas. Até isso, né, nós vamos agora para a rua e vamos mostrar para vocês. Até isso o seu Higino pensou na época. Vocês podem ver que o chão realmente ele é todo inclinado, né? As pessoas para subirem, os carros para subirem e descerem, era o que ele dizia. A pedra sendo colocada dessa forma, ela ajuda na subida e ajuda na descida. Nem pessoas cairão, nem os carros correrão o risco de derrapar e acontecer um acidente. Mas o fato é, quando o seu Higino fez as vias sacras, ele mandou uma carta para Roma, convidando Papa João Paulo II para vir. Até então ele era o Papa, e Papa João Paulo II, ele estava saindo do seu cargo de cardeal, Karol Wojtyła, para entrar no papado, para a história tão linda que nós conhecemos. E ele mandou uma carta para Roma pedindo, né, para o Papa vir aqui, auxiliado por seu grande, até então na época, seu grande amigo, hoje seria Monsenhor Nilo Romano Corsi, que era amigo, eu já disse isso em outros vídeos, ele era amigo pessoal do Papa. Então o seu Higino mandou, que o seu Higino era um exímio conhecedor de latim, assim como o Monsenhor Nilo, que também falava fluentemente o francês, o alemão e o italiano. Fizeram a carta e de Roma veio uma resposta do secretário do Vaticano, do secretário papal no Vaticano, veio uma resposta dizendo que Sua Santidade Pontífice, Sumo Pontífice Papa João Paulo II, teria feito uma viagem, né, uma viagem pastoral, mas que coincidentemente ele iria desembarcar na cidade de Campinas para pegar um voo direto para a Itália. E que em função desse convite, sendo pelo seu Higino e pelo Monsenhor Nilo Romano Corsi, ele viria sim daria uma passada em Pedreira, ele viria para Pedreira, visitaria o complexo do Morro do Cristo, daria uma bênção apostólica no Morro do Cristo, mas iria depois direto para a Itália. Ele não iria ficar um período longo de tempo aqui, porque ele estava precisando resolver suas coisas, né? E todos estavam esperando o Papa, todos estavam esperando o Papa, que ele iria vir aqui, se eu não me engano, entre 6 e 8 horas da manhã, num domingo. E de repente chegou uma carta de Roma dizendo que, infelizmente, um problema de força maior acontecia no Vaticano e o Papa tinha que estar urgentemente lá para resolver um problema. O Papa pediu desculpas, ele disse que teria dito numa próxima oportunidade ele estaria aqui, mas que naquele dia não lhe seria possível vir. Foi, lógico, uma decepção para todo mundo, mas uma decepção compreensível, afinal de contas é o Papa, né? Ele coordena o mundo católico religioso, mas esperavam essa segunda visita, que acabou não acontecendo por questão de todos os compromissos e da saúde do Papa. Depois, né, ele acabou sofrendo aquele atentado e acabou não vindo para cá. Mas veio fazer uma missa em latim e italiano, um cardeal, a mando do Papa, tendo autorização do Papa, fez uma missa na Igreja Matriz Santana, porque esse cardeal, Dom Agnello Rossi, ele estava já com a saúde debilitada. E o Papa João Paulo II, muito conduído de seu estado, ele disse: Dom Agnello Rossi, o que o senhor quer, o que o senhor precisa? Né? Tudo que o senhor precisar, a gente vai
Ele falou: santidade, eu só preciso de uma coisa, da sua permissão, e eu só quero uma coisa: eu quero morrer no Brasil. E o Papa então deixou ele vir para o Brasil, e foi a primeira e última missa que ele apresentou, que ele celebrou aqui em Pedreira, né, antes de partir dessa vida. E ele teve realizado seu desejo a pedido do Papa: eu quero morrer no Brasil. Essa história é maravilhosa, linda, muito bonita. Outras também o são. E nós vamos continuar contando história e história para todo mundo. E eu acho que essa é isso que movimenta o ser humano: manter o passado vivo. Se você gosta desse tema, você conhece alguma coisa, manda pra gente um e-mail contando suas experiências, os seus conhecimentos. Talvez você saiba alguém que conheça alguma coisa, compartilhe com seus amigos e algum deles com certeza saberá de alguma coisa. Manda um e-mail pra gente. Aonde tiver uma história, aonde houver uma história, nós estaremos lá. É isso e vamos para a próxima.